Paulo, o homem que matava cristãos e depois morreu por Cristo. Você conhece a história de um homem que caçava cristãos para matá-los, mas que acabou morrendo por Cristo? Este é Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, um homem que acreditava estar servindo a Deus ao perseguir os seguidores de Jesus, um homem temido, influente, rigoroso na lei, mas que um dia foi derrubado pelo próprio Cristo no caminho para Damasco e nunca mais foi o mesmo. A história de Paulo é o retrato do que significa ser homem de verdade. Um homem que encara seu passado, muda de direção e se entrega a um chamado maior que a própria vida. Se você é homem e deseja viver com mais propósito, coragem e princípios sólidos, já deixa o like e se inscreve. Aqui é lugar de formação, confronto e transformação pela palavra. Vem com a gente. Quem era Saulo? Saulo era um homem de destaque. Judeu da tribo de Benjamim, fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei de seu tempo. Era tão comprometido com as tradições religiosas que se tornou um feroz perseguidor dos cristãos, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9:1. Esse versículo mostra que perseguir cristãos não era apenas uma atividade para ele. Era seu fôlego, sua paixão. Ele pedia cartas para prender homens e mulheres, assistiu e aprovou a morte de Estevão. Era o tipo de homem determinado, com convicção e coragem, mas estava indo na direção errada. Reflita, quantos homens hoje estão vivendo com força e determinação, mas fora do caminho, vivem para o trabalho, status, prazeres, têm energia, mas estão investindo no que os afasta de Deus. Foi assim com Saulo. O encontro com Cristo, no caminho para Damasco, Saulo foi interrompido por uma luz do céu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa é a voz de Jesus. E com essa pergunta, o orgulho de Saulo cai por terra. Ele fica cego, literal e espiritualmente. Por 3 dias não come, não bebe. E então, através de Ananias, Deus o cura, o batiza e o envia para um novo chamado. Aquele que matava cristãos, agora se torna um deles, um dos mais intensos. Este é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. Lição. Um homem de valor é aquele que se permite ser confrontado, que reconhece quando Deus diz, é hora de parar, agora você vai viver para algo maior. Parte 3. A transformação do homem interior. Paulo se torna um apóstolo, mas não qualquer um. Ele não conviveu com Jesus como os outros, e por isso foi rejeitado, perseguido e constantemente questionado. Mas ele seguiu, com poder, com graça, com autoridade espiritual. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Ele planta igrejas, escreve cartas, enfrenta prisões, naufrágios, traições, não recua. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Essa é a masculinidade bíblica: firmeza, renúncia, sacrifício, fidelidade. Não é sobre dominar, é sobre servir, liderar com coragem e morrer com honra. Parte 4. Lições práticas para o homem cristão. Um homem de Deus sabe reconhecer quando está errado. Paulo não teve medo de reconhecer que estava indo contra Deus. Ele se rendeu. Muitos homens hoje preferem insistir no erro do que dobrar os joelhos. Um homem de valor é moldado pela dor. Paulo enfrentou chicotadas, naufrágios, rejeições. Mas cada cicatriz virou um selo de autoridade espiritual. A dor o formou, o sofrimento o preparou. Um homem verdadeiro vive com propósito. Paulo sabia quem ele era e por que existia. Ele dizia, ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16.
Homem sem propósito é presa fácil para distração, pornografia, raiva, descontrole. Mas quando você entende seu chamado, você se levanta. Um homem não precisa ser perfeito. Precisa ser disposto. Mesmo transformado, Paulo enfrentava conflitos internos. O bem que quero, esse não faço. Mas o mal que não quero, esse pratico. Romanos 7,19. Deus não procura perfeição, procura entrega, coração ensinável. Homens que não fogem da batalha. Citações de homens que inspiram Spurgeon disse: aquele que é muito usado por Deus é muitas vezes esmagado por ele primeiro. Tozer afirmou: Deus nunca usa um homem poderosamente até feri-lo profundamente. Paulo foi ferido, derrubado, mas isso o fez mais forte. A morte de Paulo e o legado eterno à tradição diz que Paulo foi decapitado em Roma, morrendo como viveu, fiel, firme e com os olhos na eternidade. Mas seu legado está vivo. Nas cartas, nas igrejas, em cada homem que escolhe viver com integridade, mesmo sendo imperfeito. A história de Paulo nos ensina que não importa o quão longe você foi, Deus ainda pode te levantar para algo grandioso. Se Deus usou um perseguidor, como Paulo, para transformar o mundo, o que ele pode fazer com você? Homem, não aceite uma vida rasa. Busque profundidade. Não aceite viver como um Saulo quando você foi chamado para ser Paulo. Seja um homem de valor, de verdade, forjado pela palavra, sustentado pela graça e guiado pelo Espírito. Se essa mensagem falou com você, compartilha com um amigo. Comente abaixo. Eu escolho viver como Paulo. Se inscreva no canal Homens de Valor. Estamos juntos nessa jornada.